Olá, vamos para a lição 72? Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são, de fato, associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é esse desejo que parece cercar a mente com um corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes, a não ser através do corpo, que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associados a algo que um corpo faz? Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, faz algo que te desagrada, ela trai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele, por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Nisso, Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. O desejo desse pensamento de separação é de tomar o lugar de Deus, é de ser criador de algo. E isso, o pensamento de separação, ele projeta-se em imagens, ele se projeta nesses limites. Deus não pode ser limitado, não pode ser contido em limites. Portanto, o Filho de Deus não pode estar dentro de um limite como corpo. Portanto, é isso que o ego ou o pensamento de separação quer que acreditemos, que o Filho de Deus pôde se limitar e se aprisionar dentro de um corpo. E quando falamos sobre guardar mágoas, sempre está envolvido duas pessoas, a dualidade, um outro lá e eu aqui. Então é sempre um corpo que vai fazer mal ao outro. E toda vez que guardamos mágoas, estamos aprisionando o outro em um corpo e dizendo que ele é aquele corpo e que eu sou esse corpo e não mais a perfeição que Deus criou. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Deus só cria o que é como Ele. Deus só cria em espírito.
Deus só cria o que é eterno. Esse corpo perecível não pode ter sido criado por Deus, pois esse corpo não pode ser a imagem e semelhança de Deus, que não pode ser limitado. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo. Muito bem, aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único Salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Nesse mundo, o ego ou a separação toma o lugar de Deus e diz que Deus te fez um corpo e te engana com todos os prazeres que o corpo pode trazer. E aqui somos iludidos a ficar rodando uma rodinha de hamster sempre no mesmo lugar, buscando prazer, achando que prazer te leva à felicidade, mal sabendo que todo o prazer que buscamos no corpo acaba nos levando à dor. Pois tudo aqui acaba, tudo aqui dura muito pouco e confundimos isso com a criação de Deus. Essa é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo. Deus é o teu inimigo. E nesse mundo, seguimos por muito tempo o Deus do ego, o Deus que valoriza o mundo, que valoriza corpos e diz que somos esse corpo. Mas até mesmo esse corpo, alguns usam para glorificá-lo, para achá-lo muito bonito, para oferecê-lo, e outros já acham que o corpo não vale nada, então eles se machucam e colocam o corpo em um lugar de, muitas vezes até mesmo, tirando a própria vida do quanto eles são atormentados por uma ideia de corpo. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo. E, onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. Jesus venceu o mundo e provou que o corpo não era a morada dele. Destruíram o seu corpo e 3 dias depois ele estava aqui com o corpo intacto. Então ele comprovou que o Filho de Deus não vive em um corpo. E assim como Jesus, nós também não vivemos nesse corpo. E essa lição nos convida a aceitar que não somos esse corpo. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós.
Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E então esperaremos em quietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação, sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza então de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito, Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Ele responderá que estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que a de costume. Esses exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.